Hoje eu vou te passar o que eu acho que são, na minha opinião, 3 dicas obrigatórias para escapar do futuro de obesidade e doenças crônicas que afligem a maioria da população e ir, ao invés, em direção à boa forma, enxugar o abdômen e recuperar também as rédeas da sua saúde. Eu recomendo fortemente que você veja essas 3 dicas, principalmente a última, que é a mais prática de todas. No entanto, as outras 2 também veja com atenção, porque eu acho que você vai ver alguns fatos que talvez você não tinha visto antes. Isso pode mudar a forma como você vê a alimentação e tudo mais aqui em diante. Se você é novo aqui, bem-vindo. Eu sou o Rodrigo Polesso, pesquisador independente de ciência da nutrição, também autor best-seller e criador do único método metabólico de emagrecimento, o acelerador Emagrecer de Vez. Estou aqui semanalmente compartilhando o melhor com você a respeito de saúde, emagrecimento e boa forma, baseado na melhor ciência que eu tenho acesso, facilitando tudo para você e sempre sem balelas. E a dica obrigatória número 1 que eu vou passar aqui, já para começar forte, é basicamente não confiar cegamente nas diretrizes alimentares oficiais. Veja, em 1977 foi quando o governo americano decidiu começar a dar pitaco oficial, de fato, começar a dizer, a recomendar para a população americana pela primeira vez como ela deveria se alimentar. E no que deu é o que nós sabemos, que desde então a obesidade quadruplicou naquele país e vem aumentando ano a ano na maioria dos países, e o Brasil não é exceção. Agora, muitos alegam que a culpa é das pessoas que simplesmente não estão seguindo as diretrizes alimentares, na verdade. Já outros, como eu, alegam que as diretrizes, provavelmente na sua grande maioria, estão equivocadas, não é verdade? E as pessoas estão, sim, sendo intoxicadas de várias formas. Mas independente de qualquer coisa, existe um estudo, o maior deles que já foi publicado na história, que tentou basicamente ver os efeitos positivos ou não de se seguir as diretrizes alimentares oficiais do governo ou não. Esse estudo foi o NHS, o Nurses Health Study. O que aconteceu foi que a Universidade de Harvard, concomitantemente, ao mesmo tempo que o governo, em 1977, começou a dizer para a população como se alimentar, a Universidade de Harvard começou a coletar informação alimentar de um grupo enorme de enfermeiras nos Estados Unidos, mais de 230 mil delas, para tentar entender os efeitos na saúde ou de prevenção de qualquer coisa, o que aconteceria quando essas enfermeiras, no caso, seguissem as diretrizes, para tentar comparar o que acontece quando você segue as diretrizes que o governo está mandando ou você as ignora. E eles coletaram esses dados dessas centenas de milhares de enfermeiras por algumas décadas para tentar ver aí como é que cada uma se deu ao longo do tempo. Agora é o seguinte, por muito tempo, os dados crus desse grande estudo feito por Harvard foram mantidos em sigilo, não sei porquê, mas finalmente no ano passado, agora, tiveram-se acesso aí a esses dados crus, e um novo estudo foi publicado onde ele analisou de fato esses dados todos coletados aí ao longo de tantas décadas. E as conclusões desse estudo falam por si só. Eles dizem: as diretrizes do governo americano de se limitar a gordura saturada e também o colesterol foram adotadas em massa pelas enfermeiras durante o período do estudo. Os nossos resultados mostram que, se seguir essas recomendações, teve pouco ou sequer qualquer efeito na mitigação do aumento do índice de massa corpórea durante o período do estudo. Ou seja, basicamente seguir o que o governo estava pedindo não ajudou em nada a melhorar o futuro daquelas enfermeiras. E hoje nós sabemos cada vez mais, como o Comitê de Diretrizes Alimentares americanos, no caso, tem o rabo preso com a indústria alimentícia. Será que é só nos Estados Unidos que isso acontece? Então, como é que a gente vai confiar nas diretrizes oficiais do governo se eles continuam propagando para a população coisas que já foram desprovadas há décadas atrás, literalmente, na literatura científica? Por exemplo, por que continuar propagando o corte de gorduras saturadas, se há décadas nós já descobrimos, conclusivamente na literatura, que elas são, na pior hipótese, neutra e, na melhor hipótese, benéficas para nós? Por que será que continuam pedindo para limitar o consumo do colesterol? Isso já foi provado na literatura há muito tempo por A mais B, que o colesterol ingerido pela dieta não tem nada a ver com o colesterol do sangue. Aliás, há décadas as diretrizes vêm sugerindo essa questão de limitar o colesterol. Só que nas últimas diretrizes de 2015 americanas, por exemplo, eles na surdina removeram essa sugestão, essa recomendação para a população reduzir o colesterol. Depois
de décadas batendo esse martelo aí, pedindo para as pessoas reduzirem o consumo de colesterol. O estrago está feito, as pessoas por aí ainda têm medo de consumir alimentos que contêm colesterol. Como confiar nas diretrizes do governo se as gorduras industriais mais tóxicas para seres humanos, como a margarina, os óleos vegetais de cozinha todos, soja, girassol, milho, canola, carregam no rótulo ainda o símbolo do coração? Como confiar nas mesmas organizações que disseram pra gente que gordura trans era tudo bem por muito tempo, até voltar atrás e ups, na verdade não, elas fazem mal pra caramba, né? Então será mesmo que nós vamos continuar colocando a culpa nas pessoas, né? Dizendo que são elas que não estão seguindo as diretrizes alimentares? Ou será que nós vamos começar a questionar de fato as diretrizes em si, que parecem realmente estarem equivocadas em muitos aspectos? E é por isso justamente que eu coloquei essa como a dica obrigatória número 1, você questionar e não aceitar cegamente as diretrizes oficiais do governo ou de qualquer entidade por aí, e começar a pensar um pouco mais com a própria cabeça, um pouco mais de bom senso e também ceticismo, e começar a questionar essas coisas aí, começar a questionar, né, você mesmo, com a sua própria cabeça, qualquer diretriz que você escuta. Dica obrigatória número 2, ignorar as calorias. Ignorar as calorias. Como assim, Rodrigo? Veja, nós nem mesmo sabíamos do conceito de calorias no contexto de nutrição até recentemente, no começo do século XX. E desde então, a obsessão com calorias na nossa dieta não nos trouxe nenhum benefício, vamos combinar. Tudo que trouxe pra gente foi basicamente estresse, um crescimento contínuo da obesidade e a criação de uma relação terrível com a alimentação. Nunca na história antes nós nos preocupamos tanto em controlar as calorias, em controlar porções. Até não muito tempo atrás, nós simplesmente comíamos o que tinha disponível e comíamos até a saciedade. E nós conseguimos manter o peso com muito mais tranquilidade do que hoje em dia. Porém, aqui está o pulo do gato. Comer até a saciedade intuitivamente e manter a boa forma só funciona num contexto de alimentação forte. Ou seja, contar a caloria e controlar a porção são coisas que são necessárias somente se você come porcaria. Se a tua alimentação é forte, natural e nutritiva, contar calorias se torna irrelevante e desnecessário. E é por isso que eu sugiro que a gente pare com a contagem de calorias e comecemos a focar mais na seleção de calorias ao invés. Ou seja, começar a focar mais na qualidade das nossas escolhas e não na quantidade exatamente do que nós comemos. E se você já me segue aqui, você deve ter ouvido isso mais de 1000 vezes já. Eu vou continuar repetindo isso aqui, ok? E se você não segue aqui, é só chance de seguir agora e também dar um tapa nesse botão de gostei desse vídeo, se essas informações até agora estão sendo úteis para você, porque o que eu passo aqui geralmente você não vê em outro lugar. Então se você não segue o canal, aproveita e siga aqui agora e nas mídias sociais, procura Rodrigo Polesso, que eu tô lá em todo lugar. Se você foca na qualidade dos alimentos, a quantidade deles se ajusta automaticamente, porque a qualidade do que você come automaticamente, de acordo com os sensores do seu corpo de saciedade, apetite, etc., irá definir a quantidade adequada para te dar saciedade, como sempre foi na história da humanidade. Mas agora veja algo muito interessante que foi descoberto neste último estudo que eu trago aqui para você em primeira mão. Então você vê essas duas colunas coloridas aqui, né, na verdade? Então basicamente o que a gente está vendo aqui no eixo Y aqui no vertical é o índice de massa corpórea, né? Quão pesadas as pessoas são, e também aqui no eixo X a gente vê a quantidade de calorias que as pessoas comeram. Lembrando que esses pontos todos aqui, cada ponto desse é uma daquelas enfermeiras que foram seguidas por décadas naquele estudo, ou seja, eles marcam ali quão pesada era a enfermeira, né? Quanto sobrepeso ela tinha, ou quão magra ela era, enfim, e associa isso com a quantidade de calorias que ela comeria por dia. Então a gente vê esses dois gráficos aqui basicamente desse jeito que eles estão, na verdade. Agora, a parte principal de se tirar disso aqui é o seguinte: existem pessoas obesas comendo 700 calorias por dia, assim como existem pessoas obesas comendo 3.500 calorias por dia. E também existem pessoas magras, no caso enfermeiras magras, comendo 700 calorias por dia, assim como existem enfermeiras magras comendo 3.500 calorias por dia. As calorias não definem o peso, é o metabolismo que faz isso. E o que afeta o metabolismo? É a qualidade, primordialmente, da sua alimentação, das suas escolhas alimentares. Não é verdade? Então nós precisamos parar de focar em quantidade de caloria, como a gente viu mais uma vez nesse outro estudo, demonstrando que a quantidade do que você come não é necessariamente associado ao seu peso.
A culpa não é da quantidade de calorias, é da qualidade. E o que eu quero para todo mundo que me siga aqui, que está com sobrepeso, é que consiga emagrecer, atingir a boa forma, o peso ideal, mas atingir isso aí no final, conseguindo comer ainda mais, preferencialmente, do que comia no começo, porque isso é liberdade alimentar. Manter o peso ideal, manter a boa forma bonita, comendo livremente, comendo bem com flexibilidade. E assim a gente consegue chegar lá, ou melhor, nós conseguimos chegar lá somente focando numa alimentação que apoie o metabolismo, acelerando ele e não retardando-o. Afinal, tenho certeza que uma pessoa magra no peso ideal, que come 3.000 calorias por dia, é uma pessoa muito mais satisfeita, muito mais livre do que uma pessoa que mantém a boa forma comendo míseras 1.000 calorias por dia, ou menos, na verdade. E esse é um dos grandes objetivos do meu método metabólico, o acelerador, obviamente, que é emagrecer de vez reativando o metabolismo para que você chegue no final comendo mais, sustentando aquela boa forma, comendo bem. Isso é liberdade alimentar. E isso nunca vai acontecer focando em quantidade de calorias ou muito menos em quantidade de exercícios. Dica número 3 agora, obrigatória número 3, tá? É você considerar as duas dicas passadas, mas começar a comer, né? Fazer os seus pratos seguindo a regra do 1, 2, 1. E essa é uma regra muito simples, só para passar para vocês aqui, para você pensar em como começar a iniciar o seu trajeto aí, se alimentando da forma, como eu digo aqui, da alimentação forte, não é verdade? Usando os princípios da alimentação forte. Então, 1, 2, 1. O que eu quero dizer? Bom, no teu prato, em cada refeição, colocar uma boa opção de proteína de origem animal como base daquele prato. Essa é a base da nutrição, dos micronutrientes, minerais, etc., proteínas daquele prato. Uma boa opção de proteína de origem animal. Depois, adicionar 2 opções de acompanhamentos, sendo uma delas necessariamente aí uma boa opção, uma boa fonte de carboidratos de fácil digestão, seja frutas, tubérculos ou raízes preferencialmente, ok? E depois uma outra opção de acompanhamento que podem ser legumes variados de baixos em FODMAPs ou de fácil digestão. E por fim, uma opção de uma gordura forte, uma gordura natural, ancestral, como eu falo bastante aqui nos meus vídeos, para você cozinhar ou para você adicionar esse prato aí, você temperar esse prato caso a sua opção de proteína seja hiper magra, não é verdade? Porque nós precisamos dos 3 macronutrientes, as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Então lembre-se, 1, 2, 1, né? Uma bela opção de proteína animal, depois 2 acompanhamentos, onde um deles pelo menos seja um carboidrato de fácil digestão, depois um legume ou vários legumes diferentes de fácil digestão também, e depois uma opção aí de uma gordura forte, natural e ancestral, como manteiga, como óleo de coco, como azeite de oliva de qualidade, gordura bovina, gordura suína caipira, por exemplo, etc. Você pode juntar, inclusive, essa instrução que eu acabei de passar aqui, junto com as outras dicas e exemplos que eu dei no meu vídeo, outro vídeo recente aqui que eu falei, né? O que eu comeria para eliminar 5 quilos rapidamente, e você vai ter resultados explosivos, que não me deixa mentir. Olha só o resultado da Evelaine aqui, Cristina, que perdeu 20 quilos, ela falou fazem 4 meses aqui que eu comecei o processo de alimentação forte, eliminei 20 quilos. Obrigada pela ajuda, admiro o seu trabalho, Deus abençoe sua vida sempre, muito obrigado. Se você quer partir direto para a prática com a minha ajuda, um passo a passo, com listas de alimentos, né, cardápios de exemplo, receitas fáceis e práticas, áudios motivacionais, fotos das minhas próprias refeições, você pode se tornar um acelerador ou uma aceleradora, se juntando ao Acelerador Emagrecer de Vez, e você pode ver todos os detalhes acessando agora aí aceleradoremagrecer.com.br ou veja os links aqui na descrição também. Você pode começar a testar em você mesmo com risco zero e garantia dupla e começar a ver resultados incríveis de emagrecimento do seu corpo e saúde também, como tanta gente já está vendo. Então, aceleradoremagrecer.com.br. No mais, me conte nos comentários aqui o que você achou desse vídeo, dessas dicas obrigatórias, se você já está seguindo ou não, e o que a gente pode falar a seguir nos outros vídeos. Um forte abraço e a gente se fala. Até mais!